Olá, espertomáticos e espertomáticas, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos fazer um resumão de tudo que aprendemos sobre equações do segundo grau, tanto a forma reduzida, os seus elementos, os coeficientes, a incógnita, as raízes, como as equações do segundo grau incompletas do primeiro caso, do segundo caso, e também a resolução da fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva. Também, dentro da fórmula resolutiva, iremos relembrar o estudo do sinal do delta. Vamos lá? Temos então aqui a forma reduzida de uma equação do segundo grau, que é ax² mais bx mais c é igual a zero. Esta é a forma reduzida, onde temos os elementos principais da equação do segundo grau, que é o grau, ou seja, o grau de uma equação do segundo grau tem que ter grau 2, né? Ou seja, a incógnita x² tem que ser elevado a 2. Os coeficientes que são A, B e C, certo? Os coeficientes A, B e C tem que ser o quê? Pertencentes ao conjunto dos números reais. Agora temos uma condição muito especial e muito importante para que uma equação do segundo grau exista. B e C pode ser qualquer número real, só que A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se A for igual a zero, A multiplicado por x² vai dar zero. Então vai cair o quê? Numa equação que não é do segundo grau. Então nós temos aqui os elementos principais: a forma reduzida, o grau 2, os coeficientes A, B e C, né? E a condição de existência. Condição de existência. A tem que ser diferente de zero. Bem, como é que a gente pode saber quem é A, quem é B e quem é C? Não é a posição, ou seja, quem vem primeiro é A, quem vem segundo é B, quem é terceiro vem B. Porque numa equação ela pode estar as posições trocadas. Então a gente vai tentar não é pela posição, e sim pela natureza. Ou seja, é o coeficiente A aquele que está acompanhado com x², certo? Através de uma multiplicação. É o coeficiente B aquele valor numérico, porque A e B são valores numéricos, que está o que? Com x. E C, ele está com x elevado a zero, que x elevado a zero, C multiplicado por x elevado a zero, é igual a C. C, ele é o que? O termo independente da equação. Por quê? Porque ele supostamente não está acompanhado por x. Na verdade, ele está acompanhado com x. Ele só está o quê? Acompanhado com x elevado a zero. E x elevado a zero é igual a 1. Agora vamos ver um exemplo aqui sobre a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Vamos ver aqui se a gente vai conseguir reconhecer os coeficientes, ok? Vamos lá. Temos aqui a equação 3x² mais 2x mais 3 igual a zero. Bem, olhando para a forma reduzida, que é ax² mais bx mais c igual a zero, podemos identificar que A
nesse caso, é igual a 3. A é igual a 3. Porque A está sendo multiplicado por x ao quadrado. Então ele poderia estar aqui, poderia estar no final, poderia estar depois da igualdade, ele continuaria sendo A. B é 2, porque é 2 que está com x. Ó, é o termo B que está multiplicando por x. E o termo independente, aquele que está supostamente sem o x, é o 3. Então temos aqui para essa equação A igual a 3, B igual a 2 e C igual a 3. Ok? Agora vamos ver um outro exemplo aqui. Temos aqui 2x menos 11 mais 3x ao quadrado igual a 0. Aí nós temos aqui essa equação. Olhando novamente, né? Essa nossa colinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Podemos dizer que A vai ser quem? 2? A é igual a 2? Não, não é. A é quem? Não é a posição. É a natureza. Ó, quem está com x ao quadrado é 3. Então, A é igual a 3. B é igual a 2. E C é igual a menos 11. Então, ó, a gente vai prestar atenção, não é aqui nas posições, e sim na natureza dos coeficientes. Ou seja, quem está com x ao quadrado é 3, então o 3 é o que? O coeficiente A. Quem está com x é 2, então o coeficiente B é 2. E C é igual a menos 11, então o coeficiente dele, né, é menos 11, certo? Entender a identificação de uma equação de segundo grau, de todos os elementos e a identificação dos seus coeficientes, quem é A, quem é B e quem é C, é muito importante e vai fazer toda a diferença na hora de resolver uma equação de segundo grau, principalmente quando chegarmos aonde? Na fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Temos essa equação aqui, x mais 2 ao quadrado menos 10x igual a 20. Aí está querendo perguntar qual é a forma reduzida dessa equação. Qual é a forma reduzida dessa equação aqui? Quem é A, quem é B, quem é C também? Quem são os coeficientes? Como é que vai ficar? A gente se depara então numa situação assim, em que a gente vai necessitar arrumar a equação, reduzir no que for preciso, reduzir, né? Chegar até a forma reduzida para chegarmos a saber quem é A, quem é B e quem é C. Vamos lá? Ó, aqui temos o que? O quadrado da soma de dois termos. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2, menos 10x igual a 20. Tá? Aqui vai ficar então x ao quadrado mais 4x menos 10x igual a 20. Certo? Então a gente vai precisar arrumar mais ainda aqui. Então, ó, x ao quadrado, porque ó, na forma reduzida, aqui, depois da igualdade, temos o zero. Então, ele vai ter que arrumar aqui, ó, mais 4x menos 10x menos 20 igual a zero, pelo princípio aditivo. Então, ó, x ao quadrado, 4 menos 10x, 4x menos 10x,
vai dar menos 6x, certo? Preste atenção no sinal, viu, pessoal? Ó, aquele que tem o maior módulo, ele está com número negativo. Então, entre 4x e menos 10x, haverá o que? Uma subtração. E vai prevalecer o que? O saldo negativo. Menos 20 igual a zero. Está aqui a forma reduzida desta equação, onde a é igual a 1. Por quê? Porque toda vez que temos um x ao quadrado sozinho, ou um x sozinho, supostamente, é porque o coeficiente é 1. B vai ser igual a menos 6 e C é igual a menos 20. Tudo certo? Agora vamos ver as equações do segundo grau incompletas e como resolvê-las. Sabemos que uma equação do segundo grau possui sua forma reduzida de modo que ax ao quadrado mais bx vai ser igual a zero. Esta aqui é a forma reduzida e esta forma reduzida aqui representa uma equação do segundo grau completa, certo? Agora vamos ver o que acontece quando alguns desses coeficientes faltam ou eles são iguais a zero. Vamos ver aqui. Aqui nós temos esse caso. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Está faltando quem? Está faltando C. Então, quando é neste caso aqui, costumamos dizer que ele é do primeiro caso. Quando temos ax ao quadrado mais c igual a zero, é porque b está faltando. Ou seja, b é o que? Igual a zero. Então temos aqui uma equação do segundo grau incompleta do segundo caso. No segundo caso. E aqui nós temos o terceiro caso, que é quando temos b e c iguais a zero. E só fica o que? Ax ao quadrado é igual a zero. Este terceiro caso não iremos entrar muito em detalhe com ele. Nosso foco vai ser o primeiro e o segundo caso, ok? Primeiro caso, quando temos ax ao quadrado mais bx igual a zero. Quando temos o primeiro caso, ou seja, quando temos A, temos B, mas não temos C, podemos usar duas formas de fazer. Apresentarei as duas e vocês podem dar uma olhada e perceber o que fica melhor para você, para o seu cálculo, para o seu entendimento, ok? Seja a equação 5x ao quadrado menos 10x igual a zero. Então, ó, qual vai ser o conjunto solução desta equação? Eu vou apresentar duas formas de fazer aqui, ok? A primeira forma vai ser o seguinte: é colocar o x em evidência. O x em evidência porque tem um x aqui e tem um x aqui. Então, se eu coloco o x em evidência, pelo método da fatoração, colocar um fator comum em evidência é retirar ele e transformar o que temos aqui numa multiplicação. Ou seja, mostrar que isso aqui é o resultado da multiplicação que a gente vai apresentar aqui agora. Ou seja, se eu retiro x, um x de 5x ao quadrado, então aqui dentro vai ficar 5x menos, aqui o menos aqui, a gente coloca. Se eu retiro um x, se eu retiro x de menos 10x, vai sobrar menos 10. Isso igual a zero. Então colocamos o que? O x em evidência, que é o fator comum. Fator comum aqui e aqui. E aí a gente vai fazer o que? Vamos igualar a zero tanto o x como tudo que tiver aqui também dentro
né, do parêntese, a gente vai e também igualar a zero. Quando a gente faz isso, de x para igual a zero, a gente vai descobrir quem é x uma linha, certo? E aqui, quando a gente pega e iguala 5x menos 10 igual a zero e tenta resolver, o resultado vai ser x duas linhas. Vamos lá? X vai ser igual a zero. Temos que fazer mais alguma coisa aqui? Não. Portanto, temos a seguinte informação: x uma linha já é zero, ou seja, já temos uma raiz aqui, certo? Já temos uma raiz aqui. Agora vamos para a próxima. 5x menos 10 igual a zero. Aí a gente resolve aqui, ó. Olha só. 5x igual a 10. X vai ser igual a 10 sobre 5. Então x vai ser de duas linhas, vai ser igual a 2. Então, com este resultado e este resultado, teremos o que? Aqui, o conjunto solução, que colocado em ordem numérica, a gente vai fazer o que? Vai ficar 0 e 2, ok? Temos aqui 0 e 2. Agora eu vou apresentar uma outra forma de fazer essa questão, certo? E aí vocês vão decidir qual a que vocês acham melhor, tá certo? Temos aqui que quando temos A e B, teremos sempre o quê? Um fator comum, ó, que é o x. E a gente sempre vai colocar ele em evidência. O que vai gerar que sempre uma das raízes vai ser igual a zero. Então a gente já coloca aqui, ó, x uma linha é igual a zero. Ou seja, a gente não precisa nem fazer aquele processo todo de fatoração, colocar o fator em evidência para ver isso. A gente já sabe disso. E aí, x duas linhas vai ser o resultado de que? Sempre menos b sobre a. Então, ó, quem é A nessa equação? A é aquele que está com x ao quadrado. O que está com x ao quadrado? 5. A é igual a 5. B, quem é B? B é que está com x. B é igual a menos 10. Aqui, temos os coeficientes aqui. Então a gente vai aplicar aqui na fórmula, certo? Então, ó, menos b sobre a, então vai ficar menos 10 sobre 5. Ora, x duas linhas vai ser igual a negativo com negativo dá positivo, dividido por 5 vai dar igual a 2. Então nós temos aqui o conjunto solução igual a 0 e 2. Ou seja, dá para fazer das duas formas. A gente consegue fazer, né, no caso, equivalente aqui. Agora a diferença é que algumas pessoas podem apresentar mais facilidade com uma técnica do que com outra. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso é quando temos A, temos C, só não temos B, ou seja, B é igual a zero. Então, o que fazer aqui? Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma equação. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Quando temos isso aqui, a gente nota que não temos o quê? Um fator comum. A gente não tem fator comum. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o termo independente pelo princípio aditivo. Eliminaremos o termo independente daqui para ficar dessa forma, ó. 3x ao quadrado é igual a 27. Menos 27, então aqui vai ficar 27. Tá bom? Então aqui a gente continua. Ó, o número multiplicado por x ao quadrado é igual a 27. Então x ao quadrado vai ser igual a 27 sobre 3. X ao quadrado
vai ser igual a 9. Quando chega aqui, a gente vai precisar responder a seguinte pergunta: qual ou quais números que elevado ao quadrado, vai dar igual a 9? Então, quando acontece isso aqui numa equação, a gente faz o seguinte, ó, x, então, vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Por quê? Porque o resultado que a gente vai usar aqui para a raiz quadrada de 9, a gente vai admitir que ele pode ser tanto positivo como negativo. É por isso que teremos a existência do mais ou menos aqui, ok? Então, ó, x vai ser igual a mais ou menos 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, o número que é elevado ao quadrado só pode ser ou 3 ou menos 3. Então, o conjunto solução desta equação vai ser mais ou menos 3 ou menos 3. Você pode apresentar ou dessa forma ou dessa forma aqui, certo? Ah, professor, mas e se na equação de segundo grau desse uma raiz quadrada negativa? Se desse uma raiz quadrada negativa, por exemplo, imagine aqui que tivesse aqui raiz quadrada de menos 9. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Automaticamente não existe, né, raiz quadrada de número negativo para número real. Automaticamente ficaria o quê? Ou assim, ou assim. Ou seja, conjunto vazio ou resposta inexistente, raiz inexistente. Temos aqui, pessoal, a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é bastante utilizada, principalmente na resolução das equações de segundo grau completas. Podemos utilizar para a resolução das equações de segundo grau incompletas? Sim, podemos sim. Porém, se a gente já conhece aquelas técnicas que são mais sucintas, não precisam de tantos elementos, então a gente acaba utilizando a fórmula de Bhaskara apenas para a resolução das equações de segundo grau completas. E temos aqui x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E temos aqui dois caminhos, ou seja, uma bifurcação desta fórmula, para x uma linha e para x duas linhas. São variantes, já que uma equação de segundo grau comporta até duas raízes reais, ok? Então temos para x uma linha e para x duas linhas. Porque temos aqui mais ou menos, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, para mais temos x uma linha e para menos temos x duas linhas, ok? Então agora vamos olhar esta equação, vamos utilizar esta equação com alguns exemplos. Ah, eu estava esperando que vocês me perguntassem. E aí, professor? E aquele trequinho ali chamado delta, como é calculado aí, professor? Gente, o delta, que é parte importantíssima da fórmula de Bhaskara, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que também é chamado de discriminante. Por que ele se chama discriminante? Porque é ele que vai ter o poder de determinar, de prever a natureza das raízes que vai ter ou se não vai ter raiz aquela equação, certo? Vamos ver agora alguns exemplos. Neste primeiro exemplo aqui temos x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar os coeficientes, já que a fórmula de Bhaskara ela necessita e utiliza o valor de todos os coeficientes que estão presentes aqui na forma reduzida da equação do segundo grau. Então vamos lá. A é igual a 1,
Porque quando x ao quadrado está supostamente sozinho, é porque a é igual a 1. B é igual a menos 3. C é igual a 2. Certo? Aí temos, olha só, A é igual a 1, B é igual a menos 3, C é igual a 2. A primeira coisa que a gente deve fazer antes de ir diretamente para a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara é calcular o valor de delta. O valor de delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ou você pode escrever também, ó, que não tem problema, colocar todo mundo junto, ó, AC. Aqui já pressupõe que existe uma multiplicação aqui, certo? Agora vamos substituir os valores. Delta, então, vai ser igual a... Onde tiver B ao quadrado, vocês fazem isso aqui, ó, gente, ó. Tananã ao quadrado, ou seja, vamos colocar B ao quadrado aqui dentro, ó. Quem é B? Menos 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado. Esse cuidado vai nos ajudar a não errar na hora da conta. Então, temos aqui menos 4 vezes A. Quem é A na equação? 1. Quem é o coeficiente A na equação? 1. Quem é o coeficiente C na equação? Vezes C, que é igual a 2. Então vamos colocar 2 aqui. Então temos aqui, ó, delta é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, vai dar 9, né? Vai dar 9. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo também dá negativo. Então dá 9 menos 8. 9 menos 8 vai dar 1. Então delta, pessoal, é 1. Eu indico que logo após de encontrar o valor de delta, calcule logo que a raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de delta é igual a raiz quadrada de 1. Ou seja, a raiz quadrada de delta é igual a 1. Porque a raiz quadrada de 1 é 1. Por que a gente faz isso, professor? Porque, ó, raiz quadrada de delta está presente na forma resolutiva. Então, quando você já coloca isso aqui já resolvido, já faz o quê? Já te adianta muito, já te organiza bastante. Certo? Então, ó, recapitulando. Identifique os coeficientes, calcula o delta. Após calcular o delta, calcule logo a raiz quadrada de delta. Agora vamos para a fórmula resolutiva em si, né? X vai ser igual a menos B. Ou seja, se o valor de B é positivo, aqui vai ficar negativo. Se o valor de B é negativo, aqui vai positivo. Porque a gente vai fazer o quê? Jogo de sinal. Cuidado! Esse menos aqui, esse negativo aqui, não é o negativo daqui. Esse negativo daqui é da fórmula, ok? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2A. O que vimos aqui? Que menos B vai ser menos 3. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta a gente já sabe que é 1. Então a gente já coloca aqui 1. E 2 multiplicado por 1. Pronto. Porque é 2 multiplicado por A. Então 2 multiplicado por 1. Então, ó, X vai ser igual a negativo com negativo dá positivo. Então vai dar 3 mais ou menos 1 sobre 2. Então aí haverá o que? Uma bifurcação, ó. X uma linha e X duas linhas. X uma linha vai ser o que? 3 mais 1 dividido por 2. É 4 sobre 2, que é igual a 2. E X duas linhas vai ser igual a 3 menos 1 dividido por 2 vai ser igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então temos aqui, após a aplicação da fórmula de Bhaskara, a solução igual a 1 e 2.
certo? Agora vamos para o exemplo 2. Temos agora a equação para o exemplo 2. 4x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo processo, ok? Então teremos os coeficientes A é igual a 4, B é igual a também a 4 e C é igual a 1, ok? Então nós temos aqui os coeficientes já identificados. Agora vamos calcular o delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Professor, tenho que repetir sempre a fórmula? Olha, todo cuidado é pouco, eu indico que vocês façam. É uma forma de treinar e é uma forma de tomar para si também o conhecimento. Não fica só naquela decoreba. Temos que exercitar até chegarmos ao ponto que a gente vai utilizar sem muitos problemas, ok? Fazer tranquilo. Então vamos lá. Vai ficar delta igual a B ao quadrado, então vai ficar tanana ao quadrado. B é 4, então ó, vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é também igual a 4, olha só, vai colocar sempre entre parênteses os valores que a gente está substituindo as letras, tá bom, pessoal? Para não se confundir e para organizar a conta de vocês também. Conta organizada é raciocínio organizado e matemática precisa muito disso. Delta, então, vai ser igual a 4 ao quadrado vai dar igual a 16, menos, porque o negativo com positivo dá negativo, com positivo dá negativo. 4 vezes 4, 16, vezes 1 é 16. Ora, o delta vai ser igual a 0. Então, a raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 0. Então, raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 0, a raiz quadrada de 0 é 0. Então, temos aqui uma coisa curiosa. Quando delta é igual a 0, aquela parte da fórmula resolutiva, da fórmula de Bhaskara, que está aqui, ó, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, ela é anulada. Por quê? Porque raiz quadrada de delta é igual a 0. Ela é anulada. Então, quando delta for igual a 0, automaticamente x uma linha vai ser igual a x duas linhas, que é igual a menos b sobre 2a. Ou seja, é só colocarmos o valor de b e fazer o jogo de sinal com o negativo e dividir por 2a, que vai dar duas raízes reais idênticas, ou apenas uma raiz. Então, ó, o que é que vai acontecer aqui? B a gente sabe que é 4, então vai ficar menos 4 dividido por quem? Por 2 multiplicado por 4, ó, que A é 4 também. Então vai ficar menos 4 sobre 8. Isso vai dar igual a menos 4, menos 1 sobre 2. Porque aqui a gente simplificou, ó, dividimos todos por 4. Isso por dividido por 4 vai dar 1. E 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, a solução desta equação vai ser menos 1 sobre 2. Ok? Recapitulando, quando o delta for igual a 0, a gente chega na fórmula resolutiva readaptada a essa situação, vai ficar dessa forma aqui. Não haverá bifurcação. X uma linha é igual a x duas linhas. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. No exemplo 3, nós temos aqui uma equação x ao quadrado mais 3x mais 20 igual a 0, onde a é igual a 1. Lembrando que quando o x está sozinho, supostamente sozinho, porque ele tem 1 aqui
B é igual a 3, C é igual a 20. Então, nesse caso aqui, delta, que é obtido por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, vai gerar o quê? Um 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 20. Então temos delta é igual a 9 menos 80. Olha só, negativo com positivo dá negativo, negativo com positivo dá negativo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 20, menos 80. Então 9 menos 80 vai dar um valor negativo, menos 71. Então delta aqui nesse caso é negativo. Então, quando vamos calcular a raiz quadrada de delta, nos deparamos com um problema de definição. Ou seja, quando o índice é igual a 2, quando a raiz é quadrada, não admite o que? O radicando negativo. Portanto, quando chegamos aqui, ó, não iremos usar a fórmula de Bhaskara, porque há uma impossibilidade. Então, automaticamente, o resultado da solução vai ser ou essa daqui. Ou seja, não há solução real para este caso. Agora vamos, já que vimos os três exemplos, vamos ver o estudo do delta. Vimos que o delta ele é considerado como o discriminante da equação. Por quê? Porque ele que determina, ele que vai prever como vai ser, como se vai existir as raízes e como são essas raízes, como é que elas vão se comportar, ou se é que vão ter raízes, né? Então, a depender do valor de delta, acontecem alguns resultados. Se a gente observar os três exemplos que foram apresentados, notamos que quando delta for positivo, ou seja, maior que zero, temos o que? Duas raízes reais distintas, ó. Ou seja, duas raízes reais distintas, certo? Quando o delta for maior que zero. E aí a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, tal qual a gente viu a bifurcação, x1', x2', então teremos duas raízes distintas. Quando o delta ele gerou um valor igual a zero, vimos que temos o que? Duas raízes idênticas, entendeu? Duas raízes idênticas. Ou apenas uma raiz, certo? Ou seja, x1' é igual a x2'. E quando o delta, quando foi o delta calculado e deu um valor negativo, ou seja, menor que zero, aqui é positivo, aqui é neutro, que é igual a zero, e aqui é negativo, o que que acontece? Surgiu o que? Uma inexistência, né? Fazendo a gente concluir que não há solução real, ou seja, não há raízes nesse caso aqui. Pessoal, o estudo das equações foi muito importante, continua sendo para a nossa vida moderna, frente a todas as tecnologias que temos aí hoje, né? O estudo do algoritmo, os coeficientes, os cálculos mais elaborados, vêm toda essa história que temos
através da álgebra. Então assim, espero ter ajudado. Estudem bastante. Não há sucesso na matemática sem o exercício, então pratiquem bastante. Isso aqui é só o começo e não deve ser a única fonte de estudos. Vocês têm um livro didático e vocês têm um caderno com anotações de vocês. Então assim, bons estudos, sucesso e até a próxima!